E agora aqui temos mais a segunda parte aqui do segundo vídeo. O outro já estava com 30 minutos. Temos muitas perguntas. E então vamos continuar aqui com responder às vossas perguntas que vocês mandaram. Que se gostaram mais, continuem a mandar as vossas perguntas, que eu faço mais vídeos a responder às vossas questões naquilo que eu souber, claro. Agora, a Virgínia Vieira, 9210, pergunta: como ficou o povo português após a partida da família real para o Brasil e a chegada das tropas napoleónicas em Portugal? Devastados. Ainda hoje, muitos portugueses acham isso um ato de covardia, deixar o povo à sua mercê enquanto eles fugiam para a segurança. Não deixa de ser mentira. Embora, se ele não tivesse isso, então se calhar Portugal hoje não tinha acontecido o mesmo que aconteceu em Espanha. De certa forma, Dom João salvou Portugal e salvou a dinastia de Bragança. Porque sabe-se lá o que acontecia se ele decidisse ficar. Portugal continuou porque o rei continuava vivo. Logo, Napoleão legitimamente não era o dono de Portugal. O rei estava vivo numa das suas colónias e foi a única vez que a família real viveu numa das suas colónias. Por isso, de certa forma, salvou Portugal e a sua independência. Por isso até foi um ato de inteligência. Naquela altura o povo não achou um ato de covardia. Quando começou a perceber que estavam a transferir bens, percebeu que a família real ia-se embora. E claro, o povo não ficou contente. Muitos tentavam entrar dentro do barco, teve que haver seguranças, impedir esse ato. E claro, depois, ao princípio, quando as tropas de Junot entraram em território, em Lisboa, já a família real só conseguiu ver os navios ao longe, de ficar a ver navios. A expressão que nós usamos, ficou a ver navios, vem com essa visão que quando ele entrou em Lisboa era tarde demais. A família real não abalou mais cedo porque havia tempestades no mar. E então por isso ao princípio Junot até disse ao povo português: vim para vos libertar. Ao princípio até não foi muito mal o povo, havia festas. Só que lá está, o povo começou-se a cansar, começou a perceber que isto... Começou-se a ficar farto, a revoltar-se contra as tropas de Junot e depois com a ajuda das tropas inglesas, em que os portugueses lutaram do lado dos ingleses. Isto começou as guerras, que não foi até uma época muito mal. O século XIX foi muito mal para Portugal. Pelo menos quase na primeira metade do século XIX foi. Muitas guerras. Por isso o povo não ficou muito contente, Virgínia. Nada contente. Houve muitos tumultos. Pronto. Ana Baltazar volta a perguntar sobre a minha opinião sobre o sucessor do trono de Portugal, dado que a linhagem miquelista foi banida depois das lutas liberais. Aguardo o vídeo, vai ser um sucesso. Obrigada, Ana. A minha opinião, isto é a minha opinião, eu não sou monárquica, também não sou republicana, simplesmente gosto de história da monarquia. Acho que é uma história fascinante e acho que foi a altura em que Portugal realmente foi alguma coisa no mundo, foi importante no mundo. A minha opinião, eu acho que sim, que Dom Miguel sim, é verdade que a linhagem miquelista foi banida, mas as pessoas esquecem-se que Dom Miguel é descendente de Dom Pedro IV, primeiro do Brasil, e de Dom Pedro II do Brasil. Por isso, se por um lado o lado miguelista de Dom Duarte foi banido da linhagem, mas por outro lado, e aliás, Dom Manuel II até acho que ele até assinaram um acordo em que realmente considerava, como ele não tinha descendentes, entregou a sucessão, aceitava o lado de Dom Miguel como sucessor. Mais tarde teve a aprovação do próprio rei de Portugal, Dom Manuel II, no exílio. Quem somos nós para estar a dizer, não pode ser. Mas mesmo que usem o lado de Dom Miguel. Dom Miguel foi rei de Portugal, é verdade. Mas querem usar, mas a linhagem de Dom Miguel foi banida.
mas ele é descendente de Dom Pedro IV. Por isso, o que faz, de certa forma, também sucessor legítimo. Por isso, eu acho que sim, Dom Duarte é o sucessor legítimo da coroa em Portugal, na minha opinião. A Rana J, 1916, porque aconteceu com a tiara Dona Estefânia. Eu não sabia o que tinha acontecido. Realmente a tiara Dona Estefânia desapareceu. Para quem não sabe, a tiara Dona Estefânia foi um presente de Dom Pedro V muito caro. Eu acho que anos depois ainda estava a ser paga por prestações, com muitos, não sei quantos diamantes, mas muitos mesmo. Não sei se era 4.000 diamantes. Uma tiara muito bonita que abria e também chava e que foi usada durante um casamento cá em Portugal, já na Igreja de São Domingos, que acabou por ferir, porque ao fechar era tão pesada que acabou por ferir Dona Estefânia durante o casamento na testa. O que eu li que quando Dona Estefânia faleceu, o corpo a entrar no palácio onde foi velado, ela tinha a tiara, por ordem de Dom Pedro V. A tiara estava na cabeça. Por alguma razão tiraram a tiara e nunca mais soube. Portanto, Dom Pedro V faleceu. Os bens de Dom Pedro V passaram para o pai, Dom Fernando, tal como dos irmãos, Dom Fernando e Dom João, que eram solteiros, quando eles todos faleceram em um prazo de um mês e pouco, em 1861. E os bens todos passaram para o pai, para Dom Fernando, que é legítimo. Dom Fernando decidiu passar todos os bens para Dom Luís. Todos os bens que pertenciam a Dom Pedro V foram para o irmão. Diários, documentos, tudo passou para o Dom Luís, inclusive provavelmente essa tiara. Depois, graças à Cláudia, que me mandou um PDF com a história, pelo que parece, encontraram numa caixa uma vez no Palácio Nacional da Ajuda uma armação que, segundo o desenho, era muito parecido com a tiara que a Dona Estefânia trazia. O que se calcula foi que ao passar tudo a Dom Luís casou com a Dona Maria Pia e a tiara passou para a Dona Maria Pia. Me revolta imenso. Aquela tiara era de Dona Estefânia, não era de Dona Maria Pia. E a Dona Maria Pia provavelmente acabou por desmanchar a tiara para construir outras joias, que era um hábito que se fazia naquela altura. E então provavelmente a tiara, os diamantes, pelo menos a tiara, estavam em diamantes de outras coroas, de outras tiaras que Dona Maria Pia mandou fazer. É mais provável que sim, que provavelmente Dona Maria Pia mandou desmanchar a tiara, tirando os diamantes para construir novas, mais modernas. Por isso é capaz de ter isso acabou por acontecer com a tiara Dona Estefânia, que até estava desaparecida, ninguém sabia. Pensava-se até como quando Dona Estefânia faleceu, não tendo filhos, os bens passavam para a família dela. O irmão, Dom Leopoldo, esteve cá. E foi um presente de Dom Pedro V para a mulher, presente de casamento. Mas pelo que parece, não, a tiara, em princípio, ficou cá. E passou depois para Dona Maria Pia, que acabou por a desmanchar. Provavelmente porque aconteceu isso. Infelizmente. Depois os eventos históricos também pergunta sobre o momento dramático da vida da família real portuguesa para o Brasil. Quando Napoleão Bonaparte estava no apogeu das conquistas terrestres da Europa. Ai, a minha garganta. Pronto, já respondi essa pergunta sobre o momento dramático, que foi muito dramático, realmente para o povo, de ver a família real a sair e eles ficavam tipo à sua mercê. Não deve ter sido fácil para o povo no momento. O Império do Brasil, 1922, pergunta como Portugal enfrentou a desunião da glória brasileira de ser independência. Não muito bem. Vamos ser sinceros, o Brasil naquela altura era a mais importante colónia de Portugal, a mais rica. Por isso, como podem ver, não achou muita piada. Só em 1825, finalmente, foi assinado o acordo em que realmente Portugal aceitava o Brasil como colónia, como nação independente. E então, mas até lá, e enquanto Portugal não aceitasse o Brasil como nação independente, os outros países também não aceitavam.
Portugal nisso é muito mais importante que o Brasil. Mas depois, em 1825, tudo se resolveu e acho que agora são, como quando diz, países irmãos. O nosso querido Cauã pergunta porquê o seu interesse no rei Dom Pedro V. Hoje estamos hoje dia 18, vou ter uma live com o Cauã sobre Dom Pedro V. O meu interesse sobre Dom Pedro V é o facto das coisas que ele fez para o povo. Um rei que se preocupava muito mais com o povo, moralista, do que com ele próprio. Ele ajudou o povo e especialmente depois de saber aquilo que ele fez durante 2 epidemias que ele sofreu, que nós estamos a passar agora. Dom Pedro V sofreu 2 anos seguidos, a cólera e depois a febre amarela. E aquilo que ele fez e aquilo que ele se preocupava para o povo, era um homem culto, inteligente, punha o povo acima dos próprios interesses, que ele podia ajudava. Realmente era um homem digno, considerado um dos grandes reis de Portugal, também da dinastia de Bragança, considerado até um dos melhores reis da dinastia de Bragança. E que realmente, se ele não tivesse morrido tão cedo, Portugal hoje seria um país diferente, quase de certeza. Por isso o meu interesse por ele é aquilo que ele fez. Ao saber, para já, porque a primeira coisa que vou nascer dos dois no mesmo dia 16 de setembro. Tenho um rei que nasceu no mesmo dia que eu. Depois, ao pesquisar mais, fiquei impressionado com a inteligência de um jovem de 12, 13, 14, 15, 16 anos, que quem não sabe a idade dele, ao ler os diários, por exemplo, quando ele fez a grande tour, pensa que é de um jovem de 20 e tal, 24, tinha 16 anos, uma inteligência acima da média, era sobredotado, pode-se mesmo dizer que era sobredotado. E depois aquilo que ele fez como rei, as coisas que ele fez, realmente, quando eu contar a live sobre ele no canal, talvez vocês vão perceber o porquê de ser um rei tão amado e de a alcunha dele ser um muito amado pelo povo. John pergunta se existem alguns movimentos pró-monarquia em Portugal pela volta do regime monárquico. Existe, acho que é o Partido Popular Monárquico, mas infelizmente não tem muito. Tirando os Açores, acho que tem mais poder, consegue pôr pessoas nos Açores. Temos no Parlamento. Aqui em Portugal existe um partido monárquico, mas enquanto não há coligação, eles não entram nem sequer no Parlamento. Por isso não tem assim muito poder, mas há o partido de si. Já tiveram no Parlamento quando juntando-se com uma coligação com a da direita, quando o PS esteve no governo, mas agora ultimamente não consegue ter partidos. É mais assustador quando temos o Chega, que é de extrema direita, e não conseguimos pôr um partido monárquico no Parlamento. Não sei qual acho que, embora seja monárquico, mas acho que ter alguém do partido monárquico no Parlamento é melhor do que ter alguém da extrema direita. A Fabri Cine J pergunta sobre as árvores utilizadas para fazer as caravelas no reinado, se não me engano, do rei Dom Dinis. Isso ainda hoje é um mito que dá até hoje, é que o Pinhal de Leiria foi não só mandado construir por Dom Dinis, mas foi justamente para usar a madeira para futuras caravelas. Não. Primeiro, realmente o Pinhal de Leiria, que infelizmente hoje já não existe praticamente, foi destruído em 2017 nos incêndios. Hoje está a ser reconstruído, já mais 1 milhão de árvores foram plantadas, mas pronto, foi quase destruído todo em 2017, em outubro. O Pinhal de Leiria ainda hoje está relacionado com Dom Dinis. Ainda há pessoas que dizem que Dom Dinis foi mandar plantar o Pinhal de Leiria, daí conhecido por Pinhal do Rei. Na realidade, quem mandou mandar plantar o Pinhal foi o pai do Afonso III e até pode-se calcular que ainda tenha sido ainda o irmão do Dom Afonso III, Dom Sancho II. Mas a inclinação é que tenha sido mesmo Dom Afonso III que mandou plantar o Pinhal de Leiria. O que aconteceu foi que Dom Dinis mandou ampliá-lo. E o objetivo não foi mandar plantar para tirar a madeira para as árvores. Não, naquela altura nem sequer nem se pensava nisso. Aliás, a Marinha foi fundada durante o reinado de Dom Dinis.
em 1317. Por isso, Dom Afonso III nem sequer ainda tinha pensado nisso. O que aconteceu? O Pinhal de Leiria foi mandado plantar porque, para proteger os territórios agrícolas das areias da praia. Aquilo fica mesmo ao pé da praia, São Pedro de Moela, aquela zona toda. E, claro, o vento trazia a areia da praia aos territórios. Claro, prejudicava. E então Dom Afonso III mandou construir assim uma linha de árvores e assim travava o vento, trazia a areia da praia para dentro do território. E Dom Dinis depois mandou ampliá-lo, ficou enorme, até 2017. É claro que muitas das árvores que lá estavam já não são as mesmas. E sim, mais tarde, depois aproveitaram e utilizaram essas árvores para construir as caravelas, as naus, as galés. Mas o intuito principal do pinhal foi apenas para proteger o território agrícola das areias. Foi só isso. O Michel Dab. Elsa já comentou com você sobre ter percebido que os portugueses referem ao rei como El Rei. Poderia falar sobre o porquê desse costume em vez de falar o rei em português mesmo? E no caso das duas rainhas, Dona Maria I e Dona Maria II, chamava-elas de La Reina? Não. As Donas Marias, Dona Maria I era a rainha. A rainha Dona Maria II, a rainha Dona Maria I e pronto. No caso dos reis, El Rei porque já vem desde o tempo de Dom Afonso Henriques. Como Dom Afonso, como sabe, Portugal era um território, era um condado da Galiza, de Castela, Leão e Castela. E o português naquela altura não era o português que falamos agora, era um galaico-português. Que eu acho que até é quase um português que se fala hoje na Galiza. De a gente perceber muito bem os galegos. E já vem de El Rei. Era El Rei. E foi passando. E ficou sempre, até Dom Manuel II, El Rei, Dom Manuel II, El Rei, Dom Carlos I. Uma coisa que ficou até hoje. Não é o rei, é El Rei. Porque já vem desde esse tempo todo. E naquela altura não é La Reina, porque La Reina já é espanhol. E quando já soa muito a espanholada. E naquela altura era El Rei porque veio desde Dom Afonso Henriques. Dona Maria I foi a primeira rainha reinante só no século XVIII. E então não se chamava El Rei, era a rainha. Pronto, não se chamava La Reina às rainhas, era a rainha. Os reis continuam sempre a tradição do El Rei. Este já veio desde os antepassados, desde a altura em que Portugal era um condado portucalense e que falava aquele ainda português galaico. E que se manteve até hoje. Daí continuar a se chamar El Rei. Como há muitas estátuas. A gente veio. Os personagens históricos, que é o Kelvin. Qual foi o melhor reinado tipo economia, infraestrutura e exércitos? Eu acho que cada um teve os seus prós. Infraestruturas, talvez, durante o melhor reinado, tipo economia, pronto, o reinado na altura de Dia Davi, especialmente Dom Manuel I começou os descobrimentos. Vinham os ouros, as joias da Índia e depois chegámos à China, fomos os primeiros europeus a chegar à China, a chegar ao Japão, depois toda a costa de África, o Brasil, diamantes, o ouro do Brasil. Por isso, sim, esses reinados, isso foi mais da dinastia de Davi, reinado de Dom Manuel I, e depois também do Dom João V, que era considerado riquíssimo, e que a partir daí começou a descer porque ele começou a gastar dinheiro em coisas para ser grande, porque o objetivo de Dom João V era ser como Luís XIV, o Rei Sol. E então construiu coisas, uma palácio na Mafra, é lindíssimo, foi caríssimo, sem razão nenhuma para ser construído. Gastou imensos cofres, ele tinha muito dinheiro e gastou em coisas. O dinheiro dos cofres foi descendo graças a Dom João V, que era completamente extravagante, era um rei extravagante, mas surgiu fez muitas coisas, surgiu muita coisa, o das águas livres, exércitos, acho que desde o tempo de Dom Afonso Henriques, que foi o exército melhor que os templários,
foi mais essa altura em que havia mais guerras. Pelo menos até Dom João I, com o Novas Pereira. Depois começou com a paz com Castela. As guerras depois voltou mais, foi depois com a Declaração da Independência. Em que foi até Dom Pedro II. Foi o que realmente conseguiu a paz com Espanha. Infraestruturas. Desde sempre. Talvez começou a surgir muito mais durante o reinado de Dona Maria II. Dona Maria I também. Mas também Dona Maria II. Dom Pedro V mandou construir muita coisa, muita infraestrutura. Foi que ele trouxe o comboio, o telégrafo, o Palácio de Cristal, o Observatório Astronómico de Lisboa. Tudo isso, o Hospital Militar de Dom Pedro V no Porto, que foi o primeiro hospital militar para o exército, para combatentes feridos. Muitas das coisas começou, a regeneração, pode-se dizer mesmo, a regeneração começou com Dona Maria II, Dom Pedro IV, Dona Maria II, Dom Pedro V, Dom Luís I. Acho que foi aí as estruturas que começou. Portugal começou a ser um país a modernizar-se mais através. Foi a partir desses reinados. Acho que fiz todas as perguntas. Algumas pronto, não sei. Espero ter aquelas que vocês perguntaram. Espero ter esclarecido um bocadinho mais sobre as vossas questões. Espero que tenham gostado. Se quiserem mais, é só continuar a fazer perguntas, eu vou respondendo. E pronto. Já sabem como é que é para apoiar o canal, inscreverem-se. Até ao próximo vídeo.